Fala galera, beleza? Quadrinho velho, e hoje é dia de Conto Tudo! O quadro onde eu conto tudo! Talvez esse seja um dos quadros mais famosos aqui do canal, que a galera mais espera, e dessa vez a gente vai falar de Bloodshot, ou Bloodshot. Esse é um dos quadros mais famosos aqui do canal, como a galera gosta muito, que eu conte tudo, eu conto tudo, então naturalmente nós vamos falar tudo, ou seja, spoilers estarão durante todo o vídeo. O filme de hoje é Bloodshot. Você acabei de assistir o filme ontem, ele estreia hoje em todos os cinemas do Brasil, mais de 60 salas, se não me engano, uma coisa assim. E é um filme baseado em quadrinhos, estrelado pelo Vin Diesel, tá? Então assim, a gente vai falar bastante sobre ele. Vamos contar o filme inteiro e vai ter um outro vídeo que eu vou lançar no canal, esse completamente sem spoilers. Então se você chegou primeiro no Conto Tudo e não quer saber nada, então eu recomendo que você venha aqui no i e assista o segundo vídeo, legal? E tem um filho de uma boa mãe fazendo reformas no prédio, então se durante esse vídeo você escutar algumas marteladas ou mesmo barulho de furadeira, eu peço que você desconsidere. Afinal de contas, Bloodshot é um filme legal? Velho, é bacana. A gente vai falar mais sobre a parte crítica dele, a parte de análise de cinema no outro vídeo. Nesse vídeo eu vou te contar, vou me atentar a te contar a história do filme inteiro, e aí você resolve se você quer ver no cinema ou não, se vale a pena pra você ou não, porque eu acho que cinema é um negócio muito particular, aliás, vale falar sobre isso. Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, liga o sininho para ser avisado dos nossos vídeos aqui do canal. Isso é muito importante para que o YouTube te avise quando eu lançar novidades. Se você acionando o sininho já é difícil, já o YouTube às vezes não te avisa, imagina sem ligar o sininho. Bora comigo! Cinema é um negócio muito particular, né? Depende muito de gosto pessoal, é lógico. Existe sim formas críticas, formas que você consiga avaliar se um filme é bom ou não, né? Independente de gosto, isso tem, né? Eu acho isso muito legal, existem muitos críticos que conseguem separar o gosto da avaliação crítica. Infelizmente na internet a maioria não sabe, não consegue separar, porque o que a gente mais escuta é assim: se eu gostei o filme é bom, se eu não gostei o filme é uma bosta. Cansei de ver gente falar que filmes muito ruins são legais, são bons porque a pessoa gostou. Ou filmes que são bons que a pessoa não gostou e fala que o filme é uma merda. É muito maluco isso. Então, filme bom e filme ruim é diferente de gostei e não gostei. Legal? Existem critérios para você avaliar o bom e o ruim, mas o gosto pessoal, gostei e não gostei, isso é totalmente de cada um e deve ser respeitado. Dito isso, Bloodshot é um filme que me diverte, tá? Eu gostei pra caramba, achei ele bem legal. É um filme que se você vai para o cinema esperando um filme Vin Diesel de ação, você vai gostar. Porque é justamente isso que o filme é um filme de ação explosiva, né? É um filme baseado em histórias em quadrinhos, né? Os quadrinhos originais inclusive estão abertos durante os próximos 30 dias direto no site da Social Comics. Quem quiser conhecer o quadrinho que inspirou o filme pode ver gratuitamente no Social Comics, é só procurar aí no Google, não vou colocar link na descrição não, porque eu não ganho nada com isso. Mas o filme segue bem a base dos quadrinhos, é um pouquinho levemente diferente, mas segue a base dos quadrinhos. Vamos então começar, chega de enrolação, já enrolei demais. Quem quisesse escapar de spoiler já teve tempo, né? 4 minutos tá bom, né? Como é que começa? Vin Diesel entra numa missão lá e tal. Nessa missão, parece que é uma missão de resgate. Ele entra lá na porta e tal, sai matando todo mundo, porque o cara é muito bom, e aí ele resgata um refém. No que ele resgata esse refém, ele vai embora para a base italiana, que é a base que ele tá... eu acho que, se eu não me engano, não fica muito claro, mas para mim ele é americano. Aí ele sai, ou ele é inglês, uma coisa assim, não fica muito claro, para mim realmente não ficou muito claro. Mas ele vai para uma base italiana, lá ele encontra com a esposa dele, né? E o personagem Vin Diesel se chama Ray Garrison, tá? Que tem hora que eu vou falar Vin Diesel, tem hora que eu vou falar Ray Garrison. Ou vou falar somente Ray às vezes. E aí ele sai lá, começa a curtir com a esposa, tem uma noite de sexo, conversam e tal, aquela coisa linda, maravilhosa e tal. Quando ele acorda no dia seguinte, a mulher sumiu, e aí ele tem a casa invadida, né? Tem aquelas cenas de luta muito legais. Aliás, gente, tudo que é cena de luta, tudo que é cena de ação nesse filme está muito legal. Os efeitos especiais estão muito legais, então pra quem gosta desse tipo de coisa, desliga o cérebro, deixa curtir, vai pra emoção da cena que tá sendo te dada de presente, vai tranquilo. Aí o pessoal consegue capturar ele, né, leva ele pra uma salinha lá e tal, fazem o cara... Daí tem aquela velha cena do vilão que entra dançando aquela música Psycho Killer e tal, não sei o que lá. Ele mata a esposa do cara e mata ele. Ele acorda num laboratório, tá lá assim no laboratório, não consegue controlar o corpo direito e tal, fala assim, que coisa esquisita, né? Ele acorda com uma moça junto com ele lá, que é a personagem KT, né? Na verdade é uma sigla, não é o nome dela não é Kate, só se fala que o nome dela ali no filme é KT, né? É a Eiza Soares. Aí ela
ele conhece o Dr. Emil, e esse Dr. Emil, interpretado pelo Guy Pearce. Quem não se lembra do Guy Pearce, ele é o vilão do Homem de Ferro 3, né? O cara lá do fogo e tal. E ali eles vão falando pra ele o que aconteceu com ele, né? Ele não tem memória, ele esqueceu e tal, só fala que ele morreu, que ele não tem parentes vivos, ninguém reclamou o corpo, e aí ele foi ressuscitado por nanites. E aí entra nesse conceito dos micro-robozinhos e tal. Então, pra mim, esse filme mistura um pouco de Soldado Universal com, sei lá, essa tecnologia do Homem de Ferro. Mas lá na frente você vai ver o Dr. Octopus. Tem umas coisas assim, meio que... É assim, eles bebem de várias fontes, fizeram uma coisa original, mas sem originalidade na essência, sabe assim? É uma coisa que você não viu ainda da forma que eles apresentam, tá? Mas são pedaços de coisas. Quer dizer, Soldado Ressuscitado com tecnologia a gente já viu. Máquina de Matar a gente já viu. Nanites, né, que seria aqueles nanorobôs, também você já viu. Então eles usam essas coisas para contar uma história um pouco diferente, né? E aí nisso ele acorda, vai conhecer as coisas, o cara corta a mão dele, aparece a mão dele se refazendo, assim, é um efeito especial muito bacana. Ele vai conhecer os outros caras da equipe. Um deles é o Jimmy, que é um cara que perdeu as pernas e tal, então ele tem as pernas robô. E o outro é o Tibbs, que é um cara que perdeu a visão, ele é cego, mas dele tem sensores no corpo e tal, que ele consegue enxergar em todos os lados. Inclusive ele tem uns drones, assim, durante o filme, que ele consegue enxergar através das câmeras dos drones. Então ele enxerga mais que todo mundo, que ele consegue ver pelas câmeras que estão na internet e tal, não sei o quê. E esse cara que corre. E a menina, a Katê, ela também é uma aprimorada, né? Eles falam que os enhanced, né? Em inglês, os aprimorados. Ela perdeu a traqueia, não sei do que lá, ela era uma mergulhadora, não sei das quantas também, e ela conseguiu sobreviver com uma traqueia nova. Ela respira por uma bolinha nojenta, assim, sabe? É até esquisito de você ver, o negocinho fica abrindo para respirar, assim, e ela tem uns filtros assim, então ela consegue, ela não por respirar por esses filtros, ela consegue ser imune a gases, essas coisas assim e tal. Em determinado momento, os dois estão lá conversando, depois dele descobrir os limites do corpo dele, não quer aceitar muito. Aí eles estão numa mesa, e comendo, conversando e tal, acho que nem estão comendo, acho que estão só conversando mesmo. E toca uma música na caixa de som do laboratório ali e tal, e a música Psycho Killer, aí a memória dele volta inteira, ele se lembra do que aconteceu, e ele parte em vingança. Ele pega um carro lá, e ele começa a acessar via os nanites do cérebro dele a internet, descobre onde está o cara que matou ele e a mulher dele, vai atrás do cara, o cara tá dentro de um túnel, ele intercepta o cara no túnel, a gente tem uma puta cena de ação, de porrada, assim, fodástica, todo o limite do corpo dele é testado o tempo inteiro, como esses nanites reconstroem o corpo dele. Então você imagina que assim, sei lá, amputou um dedo, assim, ou cortou um pedaço, saiu um pedaço, tem uma hora que ele leva um tiro, sai um pedaço da cara dele, seus nanites refazem a cara dele na hora, tipo um Wolverine, assim, sabe? Ele consegue matar o cara, né, ele mata o cara, ele volta lá pro lugar, com os nanites já em baixa, com baixa energia, porque ele tem que ficar voltando para recarregar ou trocar os nanites, porque acaba a energia deles, né? O que eu achei meio falho assim tal é porque que fez uma puta tecnologia dessa que não dá para recarregar no sol. Tipo assim, não dava pro cara ficar lá no sol e tal, e só de pegar no sol os nanites vêm pra pele dele e recarregam sozinho. Isso eu achei meio furado, sabe? Então os colegas dele, os três, foram lá de avião buscar ele o cara tava num país lá, acho que era Hungria, um negócio assim, aí voltam com ele pro laboratório, deitam ele na cama lá e tal, aí tiram todos os nanites dele, ele tá apagado, aí começa a revelar que na verdade mesmo, aquilo nunca aconteceu, a morte dele foi de outra forma, não é revelado no filme, mas eles usam ele como máquina de matar. Então eles têm alvos que precisam ser mortos, que depois vai ser explicado no filme quem são essas pessoas. E aí os caras vão lá e através desses nanites programam a memória do cara para ele querer vingança. Então assim, todo mundo, eles usam a mesma história, eles apagam a memória do cara lá e tal, colocam esses nanites com uma nova história, programam isso lá e aí soltam o cara. Fazem tudo isso, todo mundo ali interpreta um papel. E você vê que a menina, a Katê tá ficando, né, a Katie, ela tá ficando de saco cheio, porque ela não tá mais querendo participar disso. Só que o cara tem um controle no braço, porque até o Guy Pearce, né, esse Dr. Emil, ele não tem um braço, ele tem um braço amputado assim tal, o braço dele é mecânico, e ele tem uns controlinhos aqui assim tal, e aí ele consegue controlar a menina, ele faz o negócio da traqueia dela parar, e aí ela começa a sufocar, né, então ele meio que comanda todo mundo ali através disso. Então aí você começa a perceber que no começo do filme parece que esse cara é bonzinho, um cara legal, ressuscitou ele, tá dando uma nova vida pra ele, mas no final das contas ele é o cientista maluco, no final das contas você vai descobrir que ele é o vilão do filme. Pá, entreguei. Quando ele acorda de novo, e aí ele já tem um novo alvo, mandam ele atrás desse novo alvo, a menina tá começando a falar assim, meu, a gente precisa começar a dar uma vida própria pra esse cara, ele já matou 6 pessoas, ou seja, o cara que a gente viu no começo do filme, que ele mata no túnel e tal, já era o 5º alvo dele, aí manda ele pro 6º alvo, que era o último cara que faltava, que todos eles, você começa a descobrir que eram pessoas que trabalharam com o Dr. Emil nesse projeto. Aí ele sai matando os outros caras pra só ele deter
a tecnologia, para só ele conseguir ser o cara e depois ele começar a vender esse serviço, né? Então só tinha ele e ninguém podia parar ele. Manda matar o último cara. Só que esse último cara tinha um funcionário lá que era um puta de um cientista programador, um cara top pica das galáxias em tecnologia, de nanites, não sei o que lá. E esse cara é tão genial que tinha os códigos dele pela internet. E um dos caras que trabalhava pro Dr. Emil, que no caso é o Eric, esse cara usou códigos desse cara, porque ele era fã desse Will, que é o Wilfred Wingrad, um negócio assim. E esse Will, vou chamar ele de Will, tá? Esse Will, esse Eric, ele era fã do Will. E aí ele usou os códigos abertos do Will no programa dos nanites. Cara, olha que burrice, né? E nisso, quando ele chegou lá pra matar os caras, esse cara que tava pra ser morto, né? Esse novo alvo, que era o Basil, um negócio assim, né? É engraçado que isso eu acho que é orégano em inglês, né? Eles gostam desse sobrenome. Esse cara tava lá com uma bomba AMP programada, criada pelo Will. E só que o Will era prisioneiro dele. O que ele fez? O Will esperou o cara chegar lá, o Van Diesel chegar lá, né, o Ray, matar todo mundo, inclusive esse Basil aí, esse Dr. Basil, sei lá. E logo em seguida ele acionou o AMP. E aí ele apagou quase a cidade inteira, assim, uma puta bomba AMP, assim, fodida. Desculpa os palavrão. Na cena seguinte, o pessoal do laboratório lá fica maluco, né, porque eles conseguiam acompanhar, eles acompanhavam tudo, né, eles seguiam cada passo do Ray, em tudo que é lugar que ele ia, eles seguiam o Ray, e porque eles conseguiam enxergar pelos nanites, né, então eles viam que o Ray estava enxergando, eles viam o que ele estava pensando, conseguiam falar com ele, via Wi-Fi e tal, não sei o que, via satélite, 3G e essa coisa toda aí, e na hora que deu o AMP apagou tudo, eles ficaram sem saber o que estava acontecendo. Na cena, logo depois desse desespero, o Will acorda ele tá numa mesa lá e tal, dando uns choques assim, consegue religar os nanites, aí ele volta, e aí ele explica, cara, o que tá acontecendo na tua vida é o seguinte, os caras estão te manipulando, eles pegam você, reprogramam você e mandam matar. Então nada das suas memórias são reais, a gente não sabe o que tá acontecendo. Aí ele fala assim, então tá, eu preciso ir atrás da minha esposa, pode ser que minha esposa esteja viva, sim, pode ser que sua esposa esteja viva, seja lá ela quem for, não sei quem eles colocaram na tua cabeça. Ele foi atrás da esposa. E aí, ao invés dele acessar a internet via nanites, que senão iam descobrir onde ele estava, né? Assim que ele acordou ali, ele estava numa gaiola de fora dele, estava num lugar isolado. Para não encontrar ele, ele pegou um celular. Com esse celular, ele localizou a ex-mulher e foi lá na casa dela, né? Na verdade, já te entreguei a ex-mulher. Quando ele chega lá, já fazia 5 anos que ela não via ele, eles tinham terminado o relacionamento, ela terminou, ou seja, ela nem sabia que ele tinha morrido e tal, então ela não ficou surpresa quando ele voltou, já estava casada com filho. Então você imagina a decepção, a cabeça do cara, ele falou, meu, preciso resolver isso. Descobriram onde ele estava e mandaram lá os outros dois caras, o Jimmy, o Zé das Pernas lá, e o Tibbs, que é o cara do cego lá, que enxergava tudo. E esses caras vão atrás dele, daí tem uma luta muito bacana, numa cidadezinha de Londres lá e tal, da Inglaterra. É muito legal essa cena, porque daí o Tibbs está de moto assim, cara, e ele solta uns drones, e os drones vão seguindo, ele coloca um capacetão muito ferrado assim e tal, e ali ele consegue enxergar tudo à volta dele. E aí ele vai falando pro Zé das Pernas lá, né, o Jimmy, aonde que ele tava. Daí eles entram na porrada com o cara até que ele consegue enfiar nas costas dele uma carga de nanites também assim, já pré-programados, e apagam ele e levam ele de volta. Na hora que ele tá na mesa, ele acorda, o Jimmy tá lá do lado dele, né, e começa a falar um monte de besteira pro Ray. Você tá aí, você tá preso e tal, estamos tirando de você, papapá, não sei o quê. Por quê? Porque ele achava que iam conseguir apagar a memória dele. Nesse meio tempo, enquanto foi mandado o Jimmy e o Tibbs atrás do Ray, o Dr. Emil mandou a Katie atrás desse Will, para poder capturar ele. E ele tá saindo lá e tudo, e ela consegue capturar ele. Mas qual que é a surpresa quando ela volta e fala pro Dr. Emil que não tinha conseguido pegar ele? Aí o Dr. Emil faz o quê? Bom, vamos ter que programar o Bloodshot. Põe ele na mesa. Tá lá na mesa, tudo. Começam a tentar entrar na memória dele. Só que aí é revelado que a menina, muito esperta, a Katie, porque ela não queria ser escrava, porque ela não queria pegar o Will. Aí, quando ela fala assim, não vou buscar esse cara. Aí ele faz o negocinho do braço lá e tal, a menina para de respirar, e ela fala assim, não dá pra viver nessa prisão o resto da vida. Engana o Emil, pega o Will, coloca ele debaixo lá, coloca ele no estacionamento do prédio do laboratório, que são vários andares, mais de 60 andares, uma coisa assim. Acho que são 70 andares. Parece o prédio dos Vingadores. Quando você vê na imagem do cinema, você fala assim, puta, prédio dos Vingadores. E o Will tá dentro de uma van no estacionamento desse prédio. Olha que louco. E aí ele consegue entrar, porque o idiota lá do Eric usou o código dele, né? Puta, super esperto, né? O super gênio da computação usou um código que dava pro cara que criou o código entrar através desse código, conseguiu invadir o sistema e ao invés de apagar a memória, né, do Ray, ele conseguiu manter
o Ray do jeito que ele tava, só recarregou os nanites, e aí o Ray acordou furioso e começou outra batalha, porque daí o Dr. Emil tentou fugir, né, e nisso a menina Katie subiu lá dos laboratórios e tal, começou a explodir todos os computadores para apagar toda a pesquisa, para que ninguém conseguisse copiar, e o Ray levantou da mesa e foi atrás dos caras, ele queria pegar o Dr. Emil de qualquer jeito. E nisso começa uma das batalhas mais legais. Acho que falaram que esse filme não tem clímax, eu diria que assim, realmente é um clímax meio fraco, tá, mas tem. Que é a partir desse momento, que é a terceira parte do filme, que é quando vem... Aí é só porrada, aí é só luta, pô... Meu... O Jimmy, que é o cara das pernas, ele coloca um exoesqueleto, ele ganha 2 braços mecânicos assim, fica bem Dr. Octopus, gruda na coluna dele e tal, então ele controla com a cabeça, né? Então ele acaba tendo essas pernas mecânicas e os braços a mais mecânicos, mais os braços normais dele e tal. E aí começa saindo o braço com o Ray, e nisso o cara dos olhos lá, o Tibbs, começa a ir pra cima dele também, porque ele também luta e tal, todos eles ali eram soldados, né? E aí eles começam a entrar numa porrada com ele até que eles caem no elevador, e aí tem uma das sequências de luta, de efeitos especiais e ação mais legais do filme. A luta do elevador, que não é só elevador, é nos tubos dos elevadores, assim, é uma das coisas mais legais que tem. Tem cena de câmera lenta, tem zoom, tem o corpo dele se destruindo e voltando a construir de novo. É muito louco. Aí ele entra numa fúria, velho. Fica muito louco, assim, o peito dele fica vermelho, assim, os olhos e tal. Os nanites entram no que eles falam, sabe quando você... o pessoal fazia nos computadores aquele negócio de fazer overclock? Então dá um overclock nos nanites, ou ele fica... Fica muito puto, e nisso o Van Diesel é bom, né? Quer dizer, o Van Diesel ele é um ator limitado para alguns tipos de interpretação. Mas para filmes de ação, ninguém pode criticar o cara. Aí, e é mais um filme de Van Diesel. Quem já viu filmes de Van Diesel vai ver mais um filme de Van Diesel, mas é um filme legal, cara. Pra quem gosta é legal, entendeu? Não, sei lá, a gente já cansou de ver essa história? Já, mas é um filme legal. No final das contas, ele consegue matar os 2 caras, né? Os caras morrem, primeiro o Zé do Zóio morre lá, o Tibbs, depois morre o Zé dos Braços. Quando ele desce, né, quando ele cai lá assim, o corpo dele começa a se reestruturar, mas os nanites estão com baixíssima carga, mas baixíssima carga. E nisso o Dr. Emil tá tentando fugir, o carro dele para, né, ele pega o braço do cara do braço mecânico, joga no carro, velho. Ele é muito forte, né, o Ray, o Van Diesel, ele é muito forte. O braço atravessa o carro e vai parar lá no motor, assim, sabe? O carro não anda. Aí o Dr. Emil desce, pega uma arma, que é uma daqueles lança-granada, e atira no Ray. O Ray segura a arma aqui, a bala aqui, o negócio explode, o corpo dele destrói inteiro. Os nanites rapidinho começam a reconstruir o corpo dele, isso é bem quadrinhos mesmo, né? Isso é aquele negócio bem irreal, né? Só existe no mundo da fantasia. É um filme de ficção e ação, tá? Filme de ação e ficção. E constrói o corpo dele inteiro. Nisso, o Dr. Emil atira de novo. E dessa vez, os nanites, quando estão construindo o corpo dele, conseguem entrar em contato com essa bala e tal, e desconstroem ele, essa bala. Tiram a casca da proteção assim, deixa só o miolinho da granada, que é onde está o explosivo. E zera os nanites. No que zera os nanites, o doutor vê isso no braço e fala assim, zerou os nanites, tal, não sei o que lá, você tá ferrado, só tem eu e você. Daí o Ray não tem nada a perder mesmo, né, e tal, fala assim, pois é, só tem nós dois. Daí ele abre a mão, tá, a granada que ele solta, explode e morre os dois. Acaba o filme? Não. Eu sei que assim, eu ia gostar mais se tivesse acabado aí. Não é que estraga, o final não estraga, mas ia ser mais heróico, sabe? Sei que daí no momento seguinte eles conseguem reconstruir o corpo do cara. O corpo do cara explodiu numa granada, aí eles conseguem reconstruir o corpo do cara com nanites. Volta a mesma tecnologia, o Will reconstrói o corpo do cara. E aí a menina Katie tá lá junto, quando ele acorda, ele tá com a mesma memória, né? Eles achavam que talvez ele não fosse recuperar a memória, ele tava com a mesma, lembrava de tudo que tinha acontecido e tal, não sei o que. Levanta, fala obrigado Will, que é o que o Will queria escutar o filme inteiro. Obrigado Wilfred Winghouse. Sei lá que o nome dele é com 2 Ws. E aí ele senta com a menina lá do lado dela numa cadeirinha, os dois conversam, não rola romance, não rola nada disso, isso pelo menos é, graças a Deus, né? Não precisa botar toda mulher no filme disso tem que ficar com ele. Não precisa, graças a Deus. Os dois entram no carro e eles saem andando por uma estrada rumo ao pôr do sol, aquele clichêzão e tal, não sei o que lá. É o tipo de final que não precisava, acho que podia ter deixado ele morto mesmo e tal. Eu acredito que, se eles forem seguir uma sequência, é possível. Dá pra criar 1000 coisas com um soldado universal desse, né, um cara imortal desse, dá pra você colocar 1000 coisas ali, dá pra você criar. A imaginação é o limite, né? Mas eu preferia que ele tivesse morrido mesmo, eu acho que ia ficar muito mais heróico, muito mais legal, cumprir a missão, não tem mais nada nessa terra, não sei quem eu sou. O bacana é isso, a gente não conhece o passado dele, a gente não sabe a história real ali por trás. Você sabe que ele namorou, que ele foi casado, na verdade, com essa loira que aparece no começo do filme, que ele vê morta, mas que você não sabe como era a vida dele antes. A gente não sabe as missões, não sabe que tipo de soldado ele era, não dá muitas explicações. É diferente dos quadrinhos, tá? Nos quadrinhos é uma outra pegada, é um pouco diferente, é o mesmo nome de personagem, tem um monte de coisa igual, mas o filme dá uma pegada um pouco diferente.
Se eu recomendo, assista o meu outro vídeo. Aqui eu só falo pra você sim, eu gostei, você percebeu que eu gostei. Eu recomendo sim, eu acho que vale a pena assistir. É um filme que você não perde o seu tempo, tá? Pra quem gosta. Agora, se você tá querendo assistir um drama, sei lá, tipo A História de um Casamento, você esquece, não tem nada de drama. Não é um filme de drama, não tem drama no filme, não tem drama no filme. É um filme de ação e ficção, é um filme de porrada, efeitos especiais e só. Você não vai ver grandes interpretações, você vai ver grandes porradas. Isso é muito louco, eu gosto, eu gosto. É só você desligar o lado que quer ver um filme com história ferrada. Não, história fraca, clichê, tudo. Você vai lá pra assistir os efeitos e ação, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, curte agora esse filme, já deixa sua curtida. E o vídeo nunca termina aqui, ele termina com os seus comentários aí embaixo. A gente continua batendo esse papo aí, legal? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!